Vamos, filha, firmes, com a graça do nosso Jesus. Vamos. Paz, Lília, seja bem-vinda, minha irmã. Paz, Deus abençoe. Amém, Obrigada. amém. Vamos chamar as irmãs aí, elas estavam esperando já aqui. Vamos, minhas irmãs. Paz do Senhor Jesus a todas. Quem que já tá aqui? Andréia, seja bem-vinda. Pastora, que honra ter você aqui. Abre o seu microfone, fala de onde você fala, pastora. Qual é o seu ministério? Qual lugar que você, aonde você está? Pastora Gislaine, você pode falar? Você nos ouve? Eu acho que ela tá em algum lugar que tá falhando a ligação dela. Oi. Oi, pastora, seja muito bem-vinda. Ai, amém, a paz. É que eu tava com fone. A paz, Ai, eu não tava conseguindo. glória a Deus. Se apresenta pra gente? Ai, boa noite, irmãs. Eu me chamo Gislane, sou pastora aqui. Sou do Brasil, cidade de Hortolândia, interior de São Paulo. Eu sou do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Nebo. É um ministério novo aqui na cidade. Aí meu esposo está pastoreando agora uma das filiais, né, da congregação. Que bênção, glória a Deus, minha irmã. Eu tô no Japão e o Emagreça com a Bíblia é um ministério que Deus. Você veio por onde? Pelo Instagram ou pelo YouTube? Instagram. Pelo Instagram, né? O Emagreça com a Bíblia foi um ministério que Deus colocou na minha mão, aonde confiou na minha mão, né? Aonde eu tenho ajudado mulheres a reconstruir o altar através da alimentação. Então, você é muito bem-vinda. Esse grupo aqui, ele não é do Emagreça com a Bíblia, ele é o meu devocional diário que eu compartilho com as minhas irmãs. É o meu estudo diário da Bíblia. Esse grupo é sobre isso, sabe? Então, e outras irmãs que Deus tem levantado têm vindo aqui estudar a Bíblia comigo. Então a gente estuda junto. E é uma honra muito grande ter você aqui. Eu tava lá já no Emagreça com a Bíblia, fazendo o devocional com elas, mas lá é totalmente voltado para alimentação. Então a gente extrai de lá os princípios que a Bíblia traz sobre a alimentação. E é isso que tem feito centenas de mulheres restaurar o altar delas na área da alimentação. Então, só para dar uma breve introdução, para você entender como você está chegando hoje, para você entender o que que é. E se você puder ficar com a gente vai ficar até as 8h30, estudando hoje Gênesis capítulo 37, do 12 ao 24, tá bom? E ora por nós, pastora. Vamos honrar sua autoridade aqui. Ora por nós para a gente começar. Amém, minha amada, amém. Aí depois vocês me direcionam qual o grupo que é o quê, tá bom? Tá Eu bom. tô assistindo as suas coisas do YouTube, tô um pouquinho perdida, mas eu creio que foi o Senhor que me trouxe para cá. Amém. Então vamos orar, tá? Hoje eu vou ficar com vocês, sim, que hoje não tem culto, eu consigo participar. Amém, minha irmã. Tá bom? Então oremos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Que o Senhor venha com a tua graça nos direcionar, Pai. Que o Senhor venha com a tua mão forte, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração da tua serva. Que ela tenha liberdade para ministrar sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos conduz, Senhor, sobre a tua palavra, direcionadas pelo teu Espírito a compreendermos o teu querer sobre a vida de cada uma de nós, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso corpo, Senhor. Eu creio que nesse alinhamento que o céu está fazendo, o Senhor está capacitando cada uma de nós. Seja conosco, ó Pai, que esse estudo venha nos fortalecer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Deus abençoe. Amém. Pode deixar seu... Isso, já é sábia.
Então vamos agora, né, ler a palavra. Gente, é muito importante a Bíblia, tá? Pegue a sua Bíblia, se você tiver sua Bíblia, se você puder. Eu sei que tem muitas mulheres aqui no Japão que tá indo pro trabalho, não tem como pegar a Bíblia, mas sempre depois eu falo, assista de novo o estudo, pegue a sua Bíblia, porque o Espírito Santo, ele fala individualmente conosco. Lembra do maná? O maná, ele era depositado, ele era trazido do céu todos os dias. E é o alimento de Deus para nós todos os dias. Nós precisamos nos alimentar da palavra, né? Então pega a sua Bíblia, anota. Seja bem-vinda, Bruninha. Fica com Deus abençoe. Nós vamos ler o texto. Então hoje nós vamos ler. Nós estudamos já até o versículo 11 ontem, né? E hoje nós vamos a partir do 12. Diz assim a palavra de Deus: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca de seus irmãos e encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E é agora, vamos matá-lo. Que isso? Vamos matá-lo, jogá-lo destes poços, diremos a um animal selvagem, daremos... Pera, só um minuto. É que entrou um monte de coisa aqui, eu acabei me desconcentrando aqui. Lá vem aquele sonhador, dizem uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. 21. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramaremos sangue. Joguem-no no poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e trazê-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe agarraram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio, sem água. Até aqui, até o 24. Então vamos, agora nós vamos olhar cada versículo mais de perto, né? E extrair daqui o que o Senhor tem para nos dar hoje. José, ele não estava aqui numa rebeldia. Ele não estava em pecado, ele estava em obediência. Mas foi no caminho da missão dele que ele caiu no plano de destruição. O pai dele, Jacó, envia ele em paz, mas os irmãos vê ele de longe e a inveja, a comparação e o ciúme acumulado aqui viram uma sentença. Olha só, isso é muito importante, minhas irmãs. Ontem nós vimos que um pai, quando ele prefere o outro filho, ele vai gerar isso no coração dos outros filhos. Isso era o que estava no coração dos irmãos de José. Inveja, comparação, ciúme acumulado, dores emocionais, e acabou virando aqui uma sentença. Esse bloco está nos revelando um momento onde a obediência... Qual obediência? José obedeceu seu pai. José foi lá ver como seus filhos estavam, como os irmãos dele estavam. Mas ele encontra o quê? Uma emboscada.
e onde a bondade do justo se choca contra o plano dos que o odeiam. Para quem lê superficialmente esse texto, parece uma injustiça absurda, mas para quem discerne com o Espírito Santo, esse trecho está gritando: até a emboscada está incluída no plano de Deus. Até o poço está dentro da rota do governo de Deus. Vamos começar? Versículo 12, né? Nesse daqui, no bloco anterior, a gente viu José sendo marcado por uma túnica, né? Jacó faz uma túnica longa para ele, aquela túnica, ela era uma túnica de rei, né? Era como se ele fosse ele era destacado, né? A gente viu ele rejeitado pelos seus irmãos, ele falava com seus irmãos nem queriam ouvi-lo, né? Ele suplicava para que os seus irmãos o ouvissem, eles desprezavam, né? Eles desprezavam José, eles desprezavam a visão. Imagina, né? Você tem um sonho, Deus te revela um plano, um projeto, um propósito, Deus te revela um ministério e você conta para os seus irmãos, fala: olha, Deus me revelou isso, Deus me revelou que eu vou ajudar pessoas, que eu vou ativar. Tem muitas mulheres aqui, né? A Lília é uma ativadora aí de mulheres, e eu sei que muitas outras mulheres aqui tem a pastora aí, pastoreia muitas mulheres, é também uma mulher usada por Deus. Já pensou você contar isso para os seus irmãos da sua própria família e eles te desprezarem, eles não acreditarem em você? E é assim que acontece. É assim que acontece. Muitas vezes os nossos, da nossa casa, não acreditam em nós. Nem em Jesus acreditaram. Jesus, que foi o homem perfeito, o Deus vivo que desceu do céu, 100% homem, 100% Deus, ele não conseguiu agradar. E muitas vezes nós nos magoamos, nos machucamos, e isso se torna uma distração do nosso propósito, do nosso ministério, por conta da nossa própria família, dos nossos próprios irmãos. Então, minhas irmãs, Deus, ele quer nos fortalecer emocionalmente. Nós não podemos nos distrair porque aquela pessoa da nossa própria família não acredita no ministério que Deus colocou na nossa mão. Deus está falando com você já? Tá falando aí no seu coraçãozinho? Então, espera que tem muito mais aqui. Vamos lá. No versículo 12 ele vai falar: e tendo ido seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Esse versículo vai mostrar os irmãos de José em movimento, mas sem ele. Eles foram para Siquém, uma cidade marcada, lembra de Siquém que a gente já estudou? Por um passado sangrento. Foi lá que Simeão e Levi, eles mataram homens daquele lugar para se vingar de quem? Da Diná, né? Sua irmã. A gente vê esse verbo aqui, ele apacentar no hebraico, ele significa pastorear, alimentar, guiar. Isso que significa o que eles estavam fazendo. Os irmãos deles estavam apacentando, estavam guiando, estavam alimentando o rebanho. Aqui, eles cuidam de quem? Do rebanho do pai, mas não guardam o irmão como deveriam, né? Olha só, eles têm mais cuidado com o rebanho do seu pai, é até uma ironia isso daqui. Eles têm mais cuidado com os animais do que o próprio irmão. Então, há um contraste aqui. Enquanto eles deveriam zelar pelo que é do pai, eles estão preparando um ambiente hostil. A geografia aqui carrega o que? Risco. E a ausência de José aponta para o quê? Para exclusão. Por que eles estavam lá no campo? Eu acho que entrou alguém. Vê se o microfone tá... Elisângela, por favor, meu amor, só clica na sua tela, deixa desligar. Isso, muito obrigada. Então, há uma exclusão. Por que eles estavam todos juntos lá e não tinha levado José? Por que eles excluíam José?
Vamos ver como que os ouvintes originais, eles entendiam isso, né? Nós temos que entender que a Bíblia, nós estamos em Gênesis, e Gênesis foi escrito por quem? Por Moisés. Para quem? Para os hebreus que estavam saindo da escravidão lá do Egito. Então, Moisés estava contando essa história. Por quê? Porque os hebreus ficaram muitos anos escravos e eles precisavam de novo reconstruir o altar deles na presença de Deus. Então, como que quando Moisés estava contando para eles, olha, ele estava contando, isso é uma história, e Moisés estava contando para aquela multidão que Deus levanta Moisés para tirar lá da escravidão do Egito. Então, quando eles ouvem isso, quando os hebreus quando eles ouviram isso, eles percebiam um sinal de perigo. Voltar para Siquém aqui era como retornar para uma cena de guerra, uma cena onde tinha acontecido um massacre, né? Onde houve sangue, que agora ficou um trauma lá. E onde deveria haver reconciliação, há conspiração. Então, assim que esses ouvintes originais que a Bíblia estava sendo contada para eles, e isso daqui vai revelar o que para nós? Vai revelar uma doutrina muito importante, que a ausência do justo em ambientes familiares é sempre perigosa. A ausência do justo em ambientes familiares é sempre perigosa. Lugares não tratados espiritualmente voltam como um cenário de novas crises. Olha só como é profundo isso. Deus já está falando comigo e com você. O que é a ausência do justo? O justo é quem? Quem que a Bíblia chama de justo? O justo é aquele que foi justificado por Jesus. Eu e você somos justas. Eu e você fomos justificadas. Hoje Deus já não olha mais para o nosso... Ele não me olha, ele não olha a Angelita mais como aquela pecadora. Ele me olha através de Jesus. Ele me olha restaurada, ele me olha limpa. Ainda que eu estou num processo de santificação. E como que esse processo acontece? Esse processo acontece através da palavra de Deus. Cada vez que nós vamos analisar a palavra, que nós vamos diante da palavra, a palavra vai nos limpando, vai tirando as escamas dos nossos olhos e vai nos santificando. Esse é o processo de santificação. A Bíblia fala também para a gente desenvolver a nossa salvação. Nossa, como assim? Eu já não fui salva? Sim, nós somos salvas em Cristo. Mas desenvolver a nossa salvação é o que a gente precisa fazer todo dia. Por quê? Porque quando houve o pecado no mundo, o que aconteceu? Houve a distorção da imagem e semelhança de Deus em nós. E por isso, muitas vezes, nós não entendemos quem nós somos em Cristo, o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Então, esse processo de santificação que vai fazer a gente desenvolver a nossa salvação é o resgate do quê? Da nossa identidade. Identidade como filhas, como representantes de Deus aqui nessa terra, como embaixadoras de Cristo, como sal da terra, como luz do mundo. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Glória a Deus. A Maria falou, preciso sair, vou precisar retirar dos estudos, pois está muito barulho e não tá dando para ouvir. Vai com Deus, minha irmã, Deus abençoe. A Lília já escreveu, uau, essa distração causa uma perda de identidade. Exatamente, Lília. Você pegou o fio da meada aqui. Quando a gente se distrai, né? Quando a gente se distrai pela mágoa, pela dor, não que isso não deve ser tratado, viu, minhas irmãs? Toda dor deve ser tratada, toda mágoa deve ser tratada, e a nossa dor, a nossa mágoa, ela só é tratada aos pés do Senhor. Quando a gente vai até Ele e fala, Senhor, eu tô sentindo isso. Isso tá me distraindo do meu propósito. Está distraindo da restauração da minha identidade. Está me distraindo daquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazer. Senhor, me cura, me liberta, me tira desse poço. É assim que as nossas feridas, as nossas emoções são curadas. E muitas feridas ainda precisam ser curadas ainda
até por profissionais, porque tem pessoas que alimentam tanto aquilo que aí já não consegue mais nem dobrar o joelho para orar. E precisa ir para um psicólogo, precisa ir para um terapeuta. E eu acredito que todos os profissionais que de saúde, todos os profissionais, foi Deus que levantou também para nos ajudar. Então, nós devemos honrar todos, tá bom? Não desprezar ninguém. Mas aqui a gente aprende um caminho até mais rápido e mais fácil. Minha irmã, não deixa mágoa no seu coração. Se vier qualquer resquicinho de mágoa, já dobra seu joelho. Começa a colocar isso automático no seu coração, para que você não seja distraída. Principalmente vocês que estão em liderança. O nosso Instagram, ele deu uma alavancada muito grande, ele tá crescendo todos os dias. Mas tá vindo também muitas pessoas, muitos haters. Muitas pessoas me xingando, falando que eu tô vendendo a palavra de Deus, falando um monte de coisa. E se eu não tivesse firmada no propósito que Deus colocou nas minhas mãos, eu já teria desistido. Sabe por quê? Sabe por que eu não desisti? Porque eu tenho certeza de que Deus colocou isso na minha mão para me abençoar mulheres, para me ensinar o caminho que Deus me tirou da minha dor, que Deus me tirou daquele poço profundo que eu tava depressiva. Imagina vocês, eu moro aqui no Japão há 26 anos. Graças a Deus, Deus já deu uma vida para nós muito mais do que nós merecíamos. Deus já prosperou nós muito mais do que nós merecíamos. Nós temos um nome aqui no Japão. Nós somos uma empresa conhecida no Japão inteiro. A gente vende carro aqui. A gente é muito bem sucedido aqui no Japão. Para a honra e glória do Senhor. E para mim, eu já vou fazer 50 anos esse ano, minhas irmãs. Para mim, eu iria me aposentar esse ano e iria viver a minha vida tranquilamente, com um pouquinho, o pezinho de meia que a gente fez aqui no Japão. Mas Deus, Ele falou para mim que Ele me colocou uma missão e que existe muitas mulheres sofrendo na área da alimentação. Deus me tirou de um momento que eu estava. Imagina, uma empresária bem-sucedida, uma empresária que trabalhou aqui, que deixou a filha com 3 aninhos de idade no Brasil, que tinha essa dor emocional e que está sendo curada agora, e que quando chega foi há 2 anos atrás que Deus me deu esse ministério, e há 2 anos atrás, quando Deus começa a minha restauração, eu estava num lugar de depressão, num lugar que eu não conseguia sair de maneira nenhuma. Eu tava com 88 quilos, eu tava com 30 quilos acima do meu peso que eu sou 1,57, então eu deveria pesar entre 57 quilos a 60 quilos mais ou menos, e eu estava com 88, totalmente depressiva, não tinha esperança de nada, não queria mais viver, tudo pra mim tava ruim, tudo e olha, conhecedora da palavra, teóloga, líder de ministério, líder de casados para sempre na igreja, líder de... Eu e meu esposo formou várias turmas aqui no Japão dos casados para sempre, mulher única, homem ao máximo. Então, a gente sempre se capacitou para servir o Senhor melhor. E eu não tô falando isso aqui para me vangloriar não, viu, minhas irmãs? Porque tudo isso é graça do Senhor. Tudo isso é graça. Eu não sou nada. Eu sou apenas um vasinho de barro aqui na mão do Senhor, aprendendo todo dia com Ele. Mas eu tô só falando para você o contexto que eu estava, porque eu estava nesse estado. E Deus me deu o caminho da restauração. Deus me deu o caminho para eu sair disso. E depois que eu saí, eu fui para minha filha, ajudei minha filha. Minha filha, ele eliminou 36 quilos. Ela também estava com 104 quilos. E depois da minha filha veio minha prima, depois veio sobrinha. E, enfim, Deus começou a restaurar a cura na minha família. Só que Deus não parou por aí. Ele falou, Angelita, agora isso vai sair para fora. Agora isso vai se expandir. E eu falei, Deus, como assim? Eu pensei que eu ia me aposentar. Eu pensei que eu ia só assim, sabe? Ir pro Brasil, ser chamada para pregar aqui, para pregar ali, ou para me membrar numa igreja e somar ali na igreja. Mas não.
Deus me falou, você vai fazer isso sim na sua comunidade, você vai somar lá na sua comunidade, mas eu te quero para alcançar lugares que ninguém falou disso ainda. E aí Deus me deu essa missão. Por isso surgiu o Emagreça com a Bíblia. Ah, Angelita, mas você tá falando que é bem sucedido, você precisa cobrar? Eu preciso cobrar, minhas irmãs. Eu preciso cobrar, sabe por quê? Porque eu tenho toda uma equipe para trabalhar comigo nisso. Eu não consigo sozinha. Imagina, nós estamos chegando quase a 30 mil seguidores. Como que eu respondo todo mundo? Como que, sabe essas artes bonitas de carrossel que tem no Instagram? Essas artes bonitas que tem de tudo aí bonitinho, feito os carrosséis, tudo isso é a designer que faz, não sou eu não tenho essa habilidade. Aí tem a pessoa que vai colocar o projeto lá na plataforma, que nós estamos fundando agora a Academia da Alimentação. Tudo isso exige pagamento, porque ninguém trabalha de graça. E é por isso que a gente cobra um valor simbólico. E muitas pessoas, às vezes, o que muitas pessoas fazem, às vezes? Às vezes preferem comprar uma daquelas canetinhas que destrói completamente a saúde, que causa depois, mais lá pra frente, Alzheimer, mal de Parkinson, ao invés de pagar menos que o valor que uma consulta boa. Porque uma consulta boa hoje no Brasil tá em torno de 500 a 700 reais. Então, e vem me acusar ali no Emagreça, ali no perfil, falando que eu tô vendendo a palavra de Deus. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu não vou recuar por isso. Eu não vou recuar porque eu sei a minha integridade. Eu sei os meus valores. E eu sei a responsabilidade e o temor que eu tenho com a palavra de Deus. E vocês que estão aqui comigo no Clube da Bíblia, eu quero pedir para vocês que quando vocês verem qualquer pessoa falar mal do programa, qualquer pessoa não se posiciona contra, não fica brigando. O nosso Instagram não é para briga. O nosso Instagram é para mostrar para o mundo que existe um povo que ama aqueles que aqueles que ama aqueles que não entenderam ainda o propósito de Deus. Amém? Então posso contar com vocês? Não retruque, não briguem, não brigue ali com ninguém, tá bom? Em nome de Jesus. Ore, me ajuda em oração. Me ajuda em oração. Ó, a pastora já descreveu aqui, amém, você é a resposta da minha oração. Continue, amém, pastora, muito obrigada. Tentaram entulhar seus poços, mas você não pode se calar. Amém, Lília, Deus abençoe. Pastora, eu vou participar de tudo, vou investir, sem investimento em nós mesmos. Amém, pastora, glória a Deus. Sim, estarei em oração por você e divulgando para todos que conheço. Glória a Deus. Amém. Vamos tirar, Deus falou claramente para mim, Angelita, eu tô te levantando para você tirar a morte da panela. E não é eu, Angelita, eu tô te dando isso nas suas mãos. Esse é o seu ministério. O que é tirar a morte da panela? É trazer consciência a nós mulheres do que nós estamos colocando no nosso prato e no prato da nossa família. Do que nós estamos colocando, dando para os nossos esposos, para os nossos filhos. Minhas irmãs, minha alimentação mudou totalmente. Para vocês terem noção, hoje eu não tomo remédio mais para nada. Ó, tá aqui a Fabiola também, minha prima, que foi restaurada, tá? A Bruna, minha prima, minha sobrinha, que também foi restaurada. Glória a Deus. Deus começou o processo na minha casa, minhas irmãs, e Ele vai começar na casa de vocês também. Vamos aqui voltar, meu Deus do céu. 29 minutos já, não vai dar tempo. Vamos lá. Qual que é a aplicação que a gente tira para a nossa vida aqui desse primeiro texto, desse primeiro versículo que nós lemos aqui? Você tem ignorado sinais espirituais em lugares familiares? Está se expondo ou expondo sua família a ambientes que Deus já julgou? Olha só, é um confronto isso para nós. Nós vimos a doutrina que é revelada aqui nisso que a gente estudou. A ausência do justo em ambientes familiares é sempre perigosa. Ou seja, a autoridade precisa se posicionar no lar. O seu lar é o seu ambiente de paz, de sossego, de consolo, de abrigo. E você, mulher, você é a edificadora. Você tem esse papel de edificar o seu lar. Edificar. Tem áreas que não está edificada ainda, então você precisa colocar essa área diante do Senhor, porque você está falha nessa área. Você que edifica.
Deus, ele deu esse papel para a mulher. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que é o homem que edifica. Mas ele fala, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ele edifica a sua casa. Então você, mulher, tem esse papel. Angelita, mas eu não sei como edificar. Meu irmão, o Espírito Santo, ele é o melhor professor. A palavra de Deus é o melhor manual. Então nós temos um professor e um manual. E nós temos também mulheres que Deus tem levantado. Como tem levantado mulheres para ensinar tal área, tal área, tal área. Quantas mulheres de Deus tem levantado que está aí à nossa disposição hoje. Hoje nós estamos vivendo o melhor mercado que existe. Mas primeiro precisa ver a integridade da pessoa, precisa ver se a pessoa tá na Bíblia, se a pessoa realmente tá honrando o Senhor, se a pessoa realmente tá falando o que a Bíblia fala. Nós precisamos ter esse cuidado só. Mas Deus tem trazido muitas pessoas para nos ensinar. Amém? Então, qual que é a nossa oração apenas desse versículo? Pai, que hoje eu não ignore os alertas espirituais. Não me deixe voltar ao que já foi condenado lá atrás. Dá-me discernimento para proteger o que é teu e sabedoria para caminhar em direção. Me dá sabedoria para mim não fazer nenhum caminho sem tua direção, Senhor. Sem a tua direção eu não quero ir. Sem a tua direção eu não vou. Versículo 13 diz, disse Israel a José, não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José, eis-me aqui. Agora Israel, né, que é o Jacó, foi trocada a identidade dele. Esse texto também, quando a gente estudou, foi um impacto muito grande para nós. A gente entendeu que Deus estava falando para a gente deixar de ser aquela identidade que engana, que usurpa e assumir nossa identidade, que é de Israel. Jacó significa isso, enganador, usurpador. Israel significa homem na presença de Deus. Homem que anda na presença de Deus. E nós recebemos essa identidade aqui no Clube da Bíblia. Nós somos mulheres que andam na presença de Deus. Nós somos mulheres que são ativadas pelo Espírito Santo de Deus para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Amém? Nós somos essas mulheres. E aí agora, quem entra em cena? Ele entra em cena. O pai vê a movimentação e chama José para uma missão. Ir o quê? Encontrar seus irmãos. A palavra aqui de José, eis-me aqui, no hebraico, é a mesma resposta de Abraão, Moisés e de Samuel. Olha só, essa palavra usada no hebraico aqui é hinene, no hebraico. E é a mesma palavra que foi usada quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Samuel. Revela o quê? Prontidão de José. Revela obediência, revela rendição. José vai, mesmo sabendo que não é bem-vindo. Ele sabe do ódio, mas ele responde ao pai, eu vou, meu pai. Ele sabia do risco que ele estava correndo. Os irmãos deles odiavam ele. Talvez no relacionamento deles ali, deveria ter murmurinhos assim, olha, tem um microfone aberto. Mara, seu microfone tá aberto, meu amor, você pode clicar. Às vezes elas entram e fica aberto. Então, às vezes havia um murmurinho entre eles ali, ó, eu vou te matar, você vai ver, né? Porque irmão, às vezes, quando tá com muita raiva do outro, fala isso, não fala? Mas, olha só, vamos entender um pouquinho o que os hebreus aqui, os ouvintes originais, quando Moisés estava contando essa história, eles entendiam. Para o hebreu, isso ecoava o modelo messiânico já. Um filho amado, enviado pelo pai, indo ao encontro dos irmãos que o rejeitavam. É um prenúncio do quê? Da cruz aqui. Qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? Que a obediência ao Pai pode nos levar ao campo da rejeição. Olha que palavra, minhas irmãs. A obediência ao Pai pode nos levar ao campo da rejeição. Mas nós devemos dizer, eis-me aqui. O eis-me aqui dos justos sempre será provado. Deus está falando com você. A sua obediência, minha irmã, ela pode te levar a muitos lugares, a muitos campos que vão te rejeitar. Vão rejeitar a sua visão, vão rejeitar a visão que Deus deu para você, o propósito que Deus deu para você. Mas você deve estar pronta para obedecer o Pai. Diga para o Pai, eis-me aqui. Escreve aqui, se você pode. Eis-me aqui, Pai. Eu estou pronta para fazer
aquilo que é a tua vontade, mesmo que muitos me rejeitarem, mesmo que muitos me acusarem, mesmo que muitos se levantarem contra mim, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Qual que é a aplicação? Você está pronta para obedecer, mesmo quando sabe que pode doer? Você está pronta para obedecer, minhas irmãs? Que palavra que Deus está me dando hoje. Angelita, você está pronta para obedecer, mesmo isso tudo que você está passando, que está te doendo? Sim, eu tô pronta, Pai. Eis-me aqui. O meu eis-me aqui, o seu eis-me aqui vai ter um preço, mas é só da boca para fora. Será que o meu eis-me aqui ou o seu eis-me aqui tá te conscientizando que você vai ter que pagar um preço, ou você tá falando um eis-me aqui só da boca para fora? Minha irmã, pagar o preço não é fácil. No sábado eu fui com a minha irmã, com a Nia, que ela é uma das minhas intercessoras aqui no grupo, e nós fomos fazer um curso de capacitação em outra cidade aqui do Japão, Toyohashi. E ela falou uma coisa pra mim, ela falou assim: Gê, minha irmã, minha mana, esse momento que você tá passando é crucial, porque é nesse momento que muitos desistem. Porque ninguém joga pedra em quem tá dando fruto. Ninguém joga pedra em quem tá impactando, em quem tá alcançando multidões. Então, minha irmã, eu vou reforçar minhas orações por você. E eu achei tão linda aquela atitude dela, porque a Nia foi uma das que teve a visão de que esse projeto chegaria a muitos lugares. Eu, na verdade, eu não tinha essa visão, sabe? Eu não imaginava o que Deus iria fazer através disso que a gente está fazendo, do estudo da palavra, da pregação da palavra, do estudo do evangelho, né? Eu não tinha noção, mas ela sempre como uma visionária do Senhor, ela sempre me mostrando. E se eu contar a história da Nia para vocês aqui, vocês vão cair de queixo caído. Eu conheci a Nia aqui no Japão, numa fábrica, e quando eu cheguei nessa fábrica, eu estava fazendo seminário teológico aqui no Japão. Quando eu cheguei nessa fábrica, eu tinha que estudar na hora dos QK. QK é o intervalo que a gente tem. A gente tem alguns intervalos para comer, alguns intervalos para ir no banheiro, beber água. E eu sempre pegava a minha Bíblia e estudava, né? E ela falava para mim: o que você tá fazendo? Eu falei: tô estudando a Bíblia, vou ter prova, tal, não sei o quê. Aí, só sei que, enfim, ela se apresentou para mim também como cristã, só que o inimigo jogou uma seta tão grande na mente dela, que ela começou a me afrontar no QK. E aí Deus começou a me mostrar: olha, o Satanás, ele quer que vocês briguem pra que o nome do Senhor seja envergonhado. Duas cristãs brigando. Toma cuidado. E aí, ela começou, tudo que eu falava, ela rebatia, falava, fazia, enfim, virou aquele, aqui no Japão chama, aí no Brasil é bullying, né? Aí aqui no Japão chama de me. Então, o que aconteceu? Eu comecei a levar o nome da Antônia para o altar da minha igreja. Eu comecei a levar o nome dela e pedir ao Senhor: Senhor, não deixa ela fazer isso comigo, não deixa a gente envergonhar o seu nome ali, que o seu nome seja louvado, engrandecido por nós. Enfim, minhas irmãs, para resumir, ela virou a minha irmã de alma. E eu falo para você, toda aquela pessoa que te confronta, que te causa dor, coloca essa pessoa no altar do Senhor. Essa pessoa pode ser a pessoa que mais vai abençoar a sua vida, viu? Não veja essa pessoa como uma pessoa que quer te tirar do propósito, não. Tenha discernimento também, né? O Senhor vai te discernir, né? Porque existem pessoas que são enviadas para tirar a gente do propósito. Mas essa irmã, esse testemunho que eu tô contando para você, é real. E ela é minha irmã de alma. Ela fez parte de todo o meu processo, me mostrando o propósito que Deus tinha para minha vida. Amém? Então, ó, a pastora escreveu, a Lili escreveu: eis-me aqui, Pai, estou pronta, mesmo todos se levantando contra. Glória a Deus. Pastor escreveu: eis-me aqui, Senhor. Isso é muito forte. É forte, pastora. Muito forte. Louvado seja Deus, porque o Senhor está nos capacitando. O Senhor está nos dizendo: vai que eu sou contigo. Vai que eu tô com você. Não recua.
vai em frente, amém? Então, qual que é a nossa oração aqui, né? O Eis-me aqui de hoje vai preparar o nosso trono de amanhã. Essa é a nossa voz profética, tá bom? O seu Eis-me aqui de hoje vai preparar o seu trono de amanhã, tá bom? Então, aguenta firme, aguenta firme. Qual que é a nossa oração? Senhor, eu quero responder como teu servo fiel, como tua serva fiel. Mesmo quando for difícil, envia-me. Que meu coração não negue a missão, mesmo quando envolve traição, rejeição, mesmo quando envolve pessoas que querem me machucar porque ainda estão cegas, porque ainda não entenderam o propósito. Em nome de Jesus, amém. Versículo 14. Vai agora e vê como estão os teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom e José foi a Siquém. Jacó aqui, ele envia José com um pedido claro: ver e trazer notícias. Essa era a missão de José. Ele se torna o quê? Um mensageiro, um tipo de intercessor entre o pai e os irmãos. Olha só, também já entra aqui no prenúncio, né? É um intercessor entre o pai e os seus irmãos. Qual que era o local da viagem? O Vale de Hebrom. Hebrom significa o quê? Comunhão, né? José sai da intimidade para ir ao campo do quê? Da hostilidade. Ele sai ali, né? Da proteção do seu pai, que é da sua intimidade, e ele vai para o campo da hostilidade. Aqui nós podemos ver um movimento espiritual, né? Sair da comunhão para encarar a crise. Olha só, sair da nossa área de conforto para encarar a crise, para encarar o processo, para encarar o propósito. Ele não vai por si mesmo, ele vai em missão. Uau! Eu e você não tá indo por nós mesmas, minhas irmãs. Nós estamos indo em missão. Nós temos uma missão. Dentro do nosso coração, o Senhor colocou um propósito eterno que só eu posso entregar individualmente aquilo que Ele colocou em mim. E que só você pode entregar individualmente o que Ele colocou em você. Entenda isso. Amém? Como que os ouvintes originais entendiam isso? Lembrando que Moisés está falando para os hebreus que saíram da escravidão do Egito. Então, eles viam isso, eles veriam nisso o quê? A missão profética. Como os profetas enviados a Israel para trazer o quê? Relatório espiritual do rebanho. Como Cristo que desceu da sua glória para trazer o quê? Reconciliação. Então, eles estavam enxergando além da história. Eles estavam enxergando. A Mari escreveu: tentei entrar, mas a minha internet tá ruim. Ai, coitada, ela não conseguiu. Depois você ouve, minha irmã. Depois você ouve, tá bom? Vai ficar gravado. Vou disponibilizar lá no YouTube. Então, qual que é a doutrina que a gente entende aqui? Quem sai da comunhão para obedecer carrega autoridade. Olha só, minhas irmãs. Ó, a Lília já escreveu. É a convocatória de mulheres alinhadas, incendiadas, posicionadas. É um rugido de Déboras e ousadia de Esther. Glória a Deus. É isso mesmo, irmã. Eu recebo em nome de Jesus. Mas olha só o que a doutrina aqui bíblica revela. Que quem sai da comunhão, quem sai do seu estado de conforto ali, lembra que eu contei pra vocês que eu pensei que eu ia estar ali do resto da minha vida agora, já com 50 anos, aí curtir um pouquinho ali, sem missão, sem compromisso. Deus falou: nananina, não, minha filha. Agora que vai começar a sua vida. Agora que vai começar seu processo. Agora que eu vou testar a sua identidade. Agora que eu vou testar a sua obediência. Agora que eu vou testar se você é forte mesmo para enfrentar, né? Então, ó, quem sai da comunhão para obedecer carrega autoridade. Minha irmã, Deus, ele tá te enviando, não é como qualquer coisa, é como autoridade. Ontem a Lília me falou uma coisa aqui que eu recebi do fundo do meu coração.
ela me falou algo sobre a minha voz, que na minha voz tinha unção e da minha voz estavam fluindo rios. Obrigada, viu, Lília? Continue ativando mulheres, Lília. A sua missão é muito importante. As suas palavras são boca do Senhor usadas para alimentar mulheres. Você precisa se fortalecer. Se livra das distrações. Foque. Se consagre. Jejue, ore. Foque, 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 foque. Foque na missão que Deus te deu, minha irmã, porque essa missão é muito importante. Muito importante. Amém. Glória a Deus. Somos umas ajudando as outras, tá bom? Somos mulheres nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. E nós não vamos perder o foco, nós não vamos perder o propósito. Deus envia aquelas que Ele confia para ir onde outros evitam. Deus envia aquelas que Ele confia para ir onde outras pessoas evitam ir. Quantos líderes, quantas pessoas que estão na frente de trabalho e não têm se posicionado, não têm se exposto, porque sim, internet é uma exposição. Ou você pode ser amada ou você pode ser cancelada. Ou você pode explodir ali com amor, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, ou quando você fala algo que incomoda a pessoa, que realmente confronta a pessoa, a defesa dela é o quê? A defesa dela é expressar a ferida que ela tem dentro dela. Então, você tem que entender que o que as pessoas falam não é sobre você, é sobre elas. Então, toda pessoa que expressar quando a minha equipe viu, uma das das pessoas da minha equipe, que é nossa advogada, ela falou, Gê, meu Deus, quanta maldade. Aí eu falei assim, isso não é maldade. Isso é como elas estão feridas. E como elas precisam de Jesus. Como é a ferida delas que elas estão vomitando. Então, minha irmã, aprende uma coisa. Para de se ferir com os outros. Entenda quem que você é em Cristo. Entenda que você é única, exclusiva, que Deus está te confiando uma missão para você ir, para você fazer, para você entregar, para você ativar, para Deus ser glorificado através da sua vida. Amém? Então, qual que é a aplicação para a minha vida e para a sua vida aqui? Você é alguém que Deus pode enviar? Que Deus pode enviar para Hebron? Deus pode te enviar para o lugar da comunhão, mesmo no meio da hostilidade? Deus pode te enviar para o lugar da comunhão para você expressar o amor de Jesus, a paz de Cristo? Quem? Você é alguém que Deus pode confiar essa missão? Sua missão atual é um chamado ou é apenas um desejo pessoal? Isso também precisa estar muito claro para você. Eu relutei muito para assumir esse chamado do Emagreça com a Bíblia, porque eu não tinha uma visão clara. Mas quando eu comecei a estudar esses devocionais aqui todos os dias, Deus me deixou claro como a neve. Eu sei que eu tô num processo. Eu também tô num processo de cura, igual vocês. Eu já consegui alguns resultados. E eu tô no processo de libertação alimentar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu enfrento uma guerra, uma luta. E você? Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Você já tem clara a sua missão? Já tem claro o que o Senhor chamou você para fazer? Essa missão tá clara? Deus confirmou isso? Ou isso é apenas um desejo pessoal? Porque eu vou falar para vocês, minhas irmãs, eu me converti aqui no Japão. Deus, pela graça dele, misericórdia, me chamou em 2008.
De 2008 até 2025 já são anos, né? Quantos anos fazem? Não sei, faz a conta aí pra mim. Eu não sei quantos anos. 2008 a 2000, deixa eu ver. Vamos ver. 2025 menos 2008. Ó, 17 anos. Eu passei 17 anos sendo bombril na igreja. Eu fazia tudo, porque eu tenho uma paixão tão grande por Jesus que eu quero fazer tudo com excelência. Eu passei como bombril. Tudo. Faltava gente para limpar o banheiro, eu queria limpar o banheiro. E eu ia lá, eu limpava o banheiro, eu pintava o banheiro, eu colocava quadrinho de versículo no banheiro, eu colocava flor no banheiro, eu fazia que o amor de Jesus se manifestasse ali no banheiro. 1001 utilidades. Faltava gente para cuidar da criança, eu ia cuidar da criança. E aí eu me desenvolvia naquela área, né? Aí eu ia estudar, eu ia fazer seminário de criança, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo. Tá, cuidava das crianças. Ah, tá faltando líder tal lugar. Ia, me capacitava, tal, estudava. Daqui a pouco eu tava lá naquele lugar que faltava. 17 anos sem entender o meu propósito. 17 anos cuidando de uma vinha que não era minha. Lembra do louvor? Cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor. Não sou muito boa para cantar, não, mas também já participei do louvor porque tava faltando gente. Olha só, ó, a pastora falou aqui, eu também já vivi assim. Ó, a Lília falou também. Ah, sim, 1001 utilidades, cuidando da vinha que não era sua. É verdade, é isso, exatamente. Não tinha nem lido a sua mensagem, tava aqui já testificando, Lília. Mas é isso. Deus nos deu uma vinha, minhas irmãs. Deus nos deu uma vinha pra gente cuidar. Cada uma de nós tem uma vinha. Angelita, eu não faço a mínima ideia de qual seja a minha vinha. Olha pra sua dor. Olha pra sua dor. Coloque a sua dor diante do Senhor. Essa pode ser a sua vinha. Tá bom? Vamos lá, ó, não vai dar, vou fazer mais um versículo só e a gente vai parar, porque não vai dar pra mim fazer até o 24, amanhã a gente vai voltar, tá bom? Vamos fazer com calma, né? A frase profética para nós hoje é: quem sai de Hebrom, enviado pelo Pai, carrega a presença, mesmo no campo de rejeição. Eu e você carregamos a presença. Vamos pedir pro Senhor? Senhor, envia-me de lugares santos com propósitos eternos. Que eu não ande por mim mesma, mas em obediência ao teu chamado. Que minha saída da comunhão não seja fuga, mas seja uma missão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós vamos, amanhã a gente começa do 15, tá bom? Eu vou até anotar aqui, ó, do 15 em diante. Porque não vai dar tempo. Vamos fazer com calma, porque Deus tem muita coisa para falar para nós. Minhas irmãs, louvado seja Deus. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Alguém quer... Eu vi que tem muitas mulheres... repete a frase profética. Quem sai de Hebrom, enviado pelo Pai, carrega a presença, mesmo no campo da rejeição. Vou colocar para você aqui, Lília. Copiar. Eu quero abrir. Eu quero que alguém... eu tô vendo que tem mulheres capacitadas aqui. Abra o microfone, quem desejar. Esses poucos versículos, nós estudamos do 12 até... Só do 12 até o 15. Peraí, foi o 15, né? Não, do 12 ao 14, mas nós estudamos dois versículos só. E olha o tanto de coisa que Deus depositou no nosso coração hoje. Quem gostaria de falar? Deus falou com você? Eu quero acabar em 1 hora para todo mundo ficar sempre com gostinho de quero mais aqui, até eu. Quem gostaria de abrir o microfone e falar? Deus falou com você? Ou você já tinha esse entendimento? Você quer abrir o seu microfone e falar aqui, abençoar aqui a nossa vida? Pode abrir, quem gostaria? A paz, amadas. Boa noite. Paz do Senhor, minha querida.
Boa Tá me noite. ouvindo bem? Sim, pode falar. Então, né? Eu já tô aí no participando da segunda aula e para mim tem sido assim, transformador. Glória a Deus. Porque às vezes nós achamos, né, o tanto que nós mergulhamos, o nível das nossas águas já está bom. Quando na verdade não está. Deus tem sempre uma profundidade maior a te chamar. Ele sempre nos chama a mergulhar mais profundo. Amém. E eu acredito, né, Angelita, que você foi esse mergulho mais profundo que eu precisava dar nesse momento. Amém. Então, assim, a palavra de hoje falou muito sobre quem nós somos, né? Sobre o que fizeram conosco, o que tem feito, o que às vezes as dores nos deixam permitir que fazem conosco. Sim. Mas também nos chamou a despertar para a nossa identidade como filha de Deus, como mulheres que são chamadas para algo maior. Amém. Então, assim, está sendo assim, confrontador, libertador e ativador. Glória a Deus. As suas aulas, os níveis a qual Deus te revela e a simplicidade da revelação que você carrega. Glória a Deus. O mais importante que eu falei com o pessoal aqui em casa, eu falei assim, ela é uma mulher que carrega muito de Deus, porém, ela consegue transmitir com uma humildade de servo. Daquele servo bem pequenininho. Amém. Aquele que não busca nada para si, mas que sim, usa tudo do processo que Deus fez e trabalhou na sua vida para transferir isso para outras pessoas e edificar a vida delas também. Amém. Então, assim, estou até emocionada para falar, Amém. porque hoje em dia nós não achamos pessoas que rasgam o que carregam com amor e simplicidade, sabe? E quando você fala dos ataques que você sofreu, eu entendi perfeitamente o que você viveu. Nada mais é do que o inferno se movimentando contra algo que ele já sabe que Deus está fazendo na sua vida e na vida de muitas. Amém. Então, é isso. É entender que o valor que você cobra também é um sinal de honra. Porque o servo, você transfere uma unção de Deus, você transfere uma coisa muito, muito particular de algo que Deus forjou com você no escondido, no secreto, através de muitas lágrimas. Então, isso hoje você transfere para nossas vidas com amor, com entrega. Então, nada mais justo do que a gente honrar aquilo que você transfere para a nossa vida. Amém. Então, não se abale, não saia do seu propósito, porque é para isso que Deus te chamou. Glória a Amém? Deus. Amém. E eu não te largo mais. O dia que eu não participar aqui, porque eu estou ministrando fora, eu tenho célula na minha casa. Nós vamos estar conectadas. Amém. Todos os dias para a honra e glória do Senhor. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem respondido as minhas orações. Você, todas as minhas irmãs que aqui estão no Clube da Bíblia são resposta de oração que tem ajudado no meu processo, né? Tem ajudado no meu processo, tem encorajado. E hoje, irmã Lília, a minha oração, porque eu acordo 4h20 da manhã, eu coloco o meu despertador, né? E aí eu vou orar. E hoje minha oração foi: Senhor, me dá capacidade, Senhor, para eu não precisar cobrar nada. Eu não quero cobrar. De todo o meu coração mesmo. Hoje foi essa oração que eu fiz. Senhor, eu não quero cobrar. Eu não quero, Senhor, cobrar nada. Me dá a capacidade de poder bancar todos os meus colaboradores, porque eles também precisam do sustento, eles precisam do dinheiro, porque eles são profissionais também. Então, Senhor, por favor, me dá outros recursos para que eu possa bancar tudo isso e eu possa oferecer isso de graça para todas as pessoas que vierem. Eu não quero cobrar, e eu sei que Deus vai ouvir essa oração minha. Eu sei que Ele vai trazer os recursos para que eu possa ensinar, porque é o que eu amo fazer, sabe? Eu amo fazer. E isso que Deus entregou na minha mão, esse processo de cura alimentar que Ele tem me entregado, que Ele tem feito na minha vida,
Me perdoa, tá, irmãs? Eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês, porque foi o que eu orei hoje de madrugada, sabe? A hora que eu dobrei o meu joelho, eu falei, Senhor, eu não quero cobrar, por favor. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor pode capacitar. Então, ore comigo nesse sentido. Eu não quero, gente, eu não quero. Porque eu sei que isso também tem sido pedra de tropeço para muita gente, né? As pessoas não entendem. Então, eu não quero que essas pessoas fiquem achando que nós somos picareta, sabe? Para envergonhar o nome do Senhor. Então, agora, no momento, eu não tenho mesmo. Até hoje, 2 anos, o Emagreça com a Bíblia tem sido bancado com o meu salário que eu ganho aqui no Japão. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas para mim, para minha família, por conta de ter que fazer isso aqui pelo projeto, sabe? Pela missão que Deus colocou na minha mão. E eu não me arrependo, viu? Não me arrependo. Foi o melhor investimento que eu fiz, de pegar o meu dinheirinho suado e investir nesse projeto. Mas, meu desejo, ore comigo nesse sentido de eu não precisar cobrar nada. Amém? Vocês põem essa oração na oração de vocês? Põem essa oração comigo? Amém. Ó, a Lohana escreveu, glória a Deus, que palavras lindas, irmã. A Lohana é minha filha, irmã Lília. Sem ele ter visto, são sementes aquilo que você dispõe. Oremos. Amém. Ah, que bênção, que prazer. Minhas irmãs, eu quero falar com você do YouTube que chegou aqui agora e viu essa mensagem. E eu quero te fazer um convite para você convidar Jesus para morar na sua vida. Jesus, ele é o maior presente que o ser humano pode ter na sua vida. Jesus é a maior preciosidade que nós podemos ter. Nós podemos ter muitos bens, muitas coisas na nossa vida, mas se nós não temos Jesus, nós não temos nada. Então eu quero, de todo o meu coração, se essa palavra tocou seu coração, se você tá perdido na sua identidade, se você tá perdido no seu propósito, perdida no seu propósito, hoje eu quero te motivar a entregar sua vida para Jesus. A Bíblia fala que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, hoje você tem a oportunidade de se tornar filho de Deus. Como assim, Angelita? Ore do fundo do seu coração. Se quebrante na presença de Deus. Peça para o Senhor, Senhor, eu tenho andado até hoje como escravo, mas a partir de hoje eu quero ser filho. Jesus, vem morar na minha vida. Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, perdoa os meus pecados. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Se você fizer essa oração de todo o seu coração, de toda a sua alma, o Senhor te vê, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar, a todo tempo. E Ele conhece muito mais do que eu, que estou aqui do outro lado da sua tela. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o quebrantamento da sua entrega. E se você fizer isso, com toda a certeza do mundo, hoje você já faz parte da família de Deus. E tá vendo uma grande festa no céu, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há grande festa no céu. Então, se você fez essa oração, coloque aqui o seu nome aqui no vídeo, tá bom? Que a gente quer orar por você. A gente também quer te encaminhar para uma igreja. Aqui tá vindo pastores para cá. Talvez você seja da cidade desse pastor que tá aqui na comunidade. A gente pode te direcionar, pode te encaminhar mais de perto para uma pessoa para cuidar de você, tá bom? Nós precisamos de pastoreio, nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos honrar nossos pastores. Eu amo meus pastores, eu honro os meus pastores. Eles são para mim a autoridade espiritual. Eu honro também as autoridades que entram aqui como pastores e honro todas as irmãs, porque todas as irmãs eu entendo que também são projetos do Senhor, são imagens e semelhanças do Senhor. Então eu gosto de honrar todo mundo. Eu amo o princípio da honra. Amém? Então, e se você também quer participar do nosso Clube da Bíblia, que é de graça, é isso daqui, ó. É nosso devocional que a gente compartilha. É o que Deus fala conosco, nos fortalece, é o maná que Ele nos dá pela manhã. Se você quer
participar, se você gostou desse estudo, eu vou deixar o link aqui do grupo Clube da Bíblia na descrição. Você pode entrar e participar também. É gratuito, ninguém cobra nada por isso, tá bom? Se você viu esse vídeo inteiro, você entendeu por que que a gente ainda tá cobrando, mas ore por nós, porque o nosso desejo é não cobrar, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Minhas irmãs, obrigada por ter ficado comigo até agora. Um beijo grande pra vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos aqui mais um dia. E sexta-feira tem sexta-feira profética, hein? Sexta-feira é o dia que a gente reúne todas as lições que Deus nos deu durante a semana. E sexta-feira a gente vai profetizar. A lição já foi incutida na nossa mente. E na sexta-feira é oração profética aqui no Clube da Bíblia. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Pastora, você ainda tá aí? Você quer falar alguma coisa? Glória a Deus, tô aqui. Amém. Ai, Angelita, meu coração está ardendo de gratidão. Eu tô com uma palavra aqui que eu pensei até em depois te mandar mensagem. Amém. Mas como você abriu oportunidade, então eu vou ler ela aqui para você rapidinho, tá? Amém. É Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, biblicamente, nós que estamos recebendo todo esse direcionamento através da sua vida, é que a gente cumpra as escrituras, a gente precisa repartir dos nossos bens e honrar a sua vida. Eu sei que Deus está soprando o seu nome. E Amém. eu creio que nos 4 cantos dessa terra vão ouvir falar de você. Amém. Porque você tem um coração bom diante do Senhor. Então, o Senhor, ele vai te honrar muito, ele vai responder a sua oração. Só que aqueles que estão instruídos, nem todos estão recebendo, mas os que estão, não estão só pagando, estão contribuindo com o seu chamado. Eu adquiri o seu projeto e não sinto que paguei nada, eu sinto que eu investi no seu projeto. Porque eu creio que fazendo assim, Deus vai soprar o seu nome muito mais. Amém. Então, descansa o seu coração. O seu devocional de hoje falou muito comigo, Deus me direcionou muito, mostrou para mim onde eu estava falhando. E assim, eu fico pensando, já pensou se você não soubesse, se você não compartilhasse? Amém. Eu ia levar mais tempo para entender o que o Senhor quer de mim. Amém. Então, que você continue, prossiga, e que o seu nome vai ser soprado muito, muito, muito mais. E essa parte do devocional que você está fazendo tem saído de graça, tem alcançado muitas mulheres. Que você continue. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora. Obrigada, eu recebo. Essa palavra já está aqui anotada e eu vou depositar ela no meu coração para ela me fortalecer ainda mais. Amém. Deus abençoe, obrigada pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês. Isso daqui tá sendo uma injeção de ânimo, de carinho, de amor. Eu tô sentindo o amor de Deus, o cuidado de Deus com a minha vida, através da vida de vocês. Todas vocês, sem exceção, viu? Obrigada, pastora, obrigada, Bruninha, obrigada, Lohana, obrigada, Elisângela, obrigada, Fabiola, obrigada, Lília, obrigada, Andréia. Obrigada mesmo, de todo o meu coração. Vocês são joias preciosas na mão do Senhor, que o Senhor trouxe para me sustentar nesse momento. Amém? Louvado seja Deus por isso. Podem sair, minhas irmãs. Um ótimo dia para vocês. Eu vou trabalhar agora, vou para a loja, mas vocês vão descansar. Que Deus dê uma ótima noite de sono para vocês. Deus abençoe. Beijo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.